Proteína é simples, as pessoas é que complicaram. Você treina, se dedica, acorda cedo, vai para a academia mesmo sem vontade. E na hora de montar a dieta, trava. Frango ou ovo, whey ou carne. Proteína vegetal vale mesmo a pena? A maioria das pessoas passa meses tomando decisões erradas, não por falta de esforço, mas por falta de informação clara. E isso tem um custo real nos seus resultados. Se você já ficou parado no supermercado sem saber o que colocar no carrinho, ou já comprou um suplemento caro achando que era o melhor e depois ficou na dúvida, esse vídeo foi feito para você. Vamos comparar as principais fontes de proteína para ganho muscular, levando em conta custo, qualidade, praticidade e saciedade. Se esse conteúdo já faz sentido para você, deixa o like agora. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo temas como esse. Comenta aqui qual fonte de proteína você mais usa no dia a dia. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve? Tem muito mais conteúdo assim vindo por aí. Vamos começar pelo básico. E o básico, quando bem entendido, já coloca você na frente da maioria. O frango é provavelmente a fonte de proteína mais usada por quem treina no mundo inteiro. Alto teor proteico, baixo custo, fácil de preparar e extremamente versátil. Mas tem um problema que quase ninguém admite. A maioria das pessoas enjoa do frango em poucas semanas e abandona sem perceber que o problema não era o alimento, era o preparo. Frango grelhado todo dia no pote não é dieta, é tortura. Quando você aprende a variar o preparo, ele continua sendo uma das melhores escolhas de custo-benefício que existem. O ovo é diferente. Ele carrega algo que poucas fontes têm. Proteína completa com altíssima biodisponibilidade, ou seja, seu corpo aproveita quase tudo. Durante anos o ovo foi demonizado por causa do colesterol. E isso fez com que uma geração inteira de pessoas que treinavam abrisse mão de uma das fontes mais poderosas e baratas que existem. Hoje, a ciência é clara. O ovo é possivelmente a proteína mais subestimada da história da nutrição esportiva. O whey protein entra aqui como o queridinho dos suplementos. Prático, absorção rápida, ideal para o pós-treino. Mas existe um erro muito comum. As pessoas usam o whey como se ele fosse a base da dieta, quando na verdade ele foi feito para complementar. Quando mal usado, ele vira um gasto desnecessário que não entrega o que promete. E se eu te dissesse que uma dessas três fontes tem uma desvantagem real que quase ninguém fala abertamente? Isso muda completamente a forma como você vai montar sua dieta daqui para frente. E é exatamente o que vem a seguir. Agora vamos falar de duas fontes que dividem opiniões. E que, quando usadas do jeito certo, podem fazer uma diferença real nos seus resultados. A carne bovina e o peixe são mais caros do que frango e ovo, isso é verdade. Mas o preço mais alto vem acompanhado de vantagens que vão além da proteína em si, e ignorar isso pode ser um erro dependendo do seu objetivo. A carne vermelha foi demonizada por anos. Dietas na mídia, profissionais de saúde, influenciadores, todo mundo apontava o dedo para ela como vilã. Mas os dados contam uma história diferente. A carne bovina é uma das fontes mais completas que existem. Proteína de alta qualidade, ferro biodisponível e, o que muita gente não sabe, creatina natural. Isso significa que, além de alimentar o músculo, ela contribui diretamente com a performance dentro do treino. Para quem está em fase de bulking e quer maximizar ganho de massa muscular, a carne bovina merece um espaço sério na dieta. O peixe joga em outra posição. A proteína é mais leve, a digestão é mais fácil e ele traz algo que nenhuma outra fonte animal entrega na mesma proporção: ômega 3. Esse nutriente tem impacto direto na inflamação, na recuperação muscular e até na composição corporal. Para quem está em cutting, tentando perder gordura sem perder massa, o peixe é uma das escolhas mais inteligentes que existem. A pergunta certa não é qual das duas é melhor, é qual das duas serve melhor para o meu momento. E essa lógica de escolher a proteína certa para o objetivo certo vai aparecer de novo nos próximos blocos, porque tem muito mais fontes que a maioria das pessoas nunca parou para analisar de verdade. Existe um grupo de fontes proteicas que a maioria das pessoas passa direto no supermercado sem dar a menor atenção. E isso é um erro que custa resultado. O iogurte grego, o leite e o cottage são 3 dos alimentos mais completos e acessíveis que existem, e ficam esquecidos na prateleira, enquanto as pessoas gastam fortunas em suplementos que fazem menos do que esses 3 juntos. O iogurte grego é um dos aliados mais poderosos de quem está em cutting. Ele entrega uma quantidade expressiva de proteína por porção, ainda vem com probióticos que ajudam na saúde intestinal e na absorção de nutrientes, e tem um poder de saciedade que poucos alimentos conseguem. Para quem está controlando calorias sem querer morrer de fome, o iogurte grego é quase um atalho. O leite ainda é subestimado por uma parte enorme de quem treina. E não deveria. Ele é uma fonte proteica completa, com uma combinação natural de whey e caseína, barato, prático e presente na casa de quase todo mundo.
Para quem está em fase de ganho de massa muscular, o leite é um aliado silencioso que encaixa facilmente em qualquer rotina. O cottage segue a mesma lógica, mas com uma vantagem específica. Ele é rico em caseína, a proteína de digestão lenta, o que o torna a escolha ideal antes de dormir. Enquanto você descansa, seu músculo continua sendo alimentado. Essas são as fontes que cabem no bolso, que quase todo mundo já tem em casa, e que, por algum motivo, a maioria ignora. Elas não têm marketing, não têm embalagem chamativa, mas entregam resultado de verdade. E se você achou que já tinha visto tudo sobre fontes proteicas, o próximo bloco vai te surpreender. Agora vamos entrar num território que divide muito a galera, e que é cheio de mito dos dois lados. As fontes vegetais de proteína são frequentemente defendidas por uns e completamente descartadas por outros. A verdade, como quase sempre, está no meio. E o primeiro ponto que precisa ficar claro é: você não precisa ser vegano para usar fontes vegetais na sua dieta. Elas podem complementar qualquer estratégia nutricional de forma inteligente. O feijão é um exemplo clássico disso. Ele é rico em proteína, cheio de fibra e ainda entrega carboidrato de qualidade, um pacote bastante completo. O ponto de atenção é que os aminoácidos do feijão são incompletos, o que significa que sozinho ele não supre todas as necessidades proteicas do músculo. Mas combinado com outras fontes ao longo do dia, ele se encaixa muito bem numa dieta voltada para a hipertrofia ou para a manutenção da massa magra. O tofu carrega um estigma injusto. Muita gente ainda associa a proteína de soja a algo inferior ou até prejudicial, mas os estudos mais recentes mostram uma realidade diferente. O tofu é versátil, tem boa quantidade de proteína por porção e uma biodisponibilidade melhor do que a maioria das pessoas imagina. Usado com inteligência, ele é uma adição eficiente para qualquer dieta. A proteína vegetal em pó cresceu muito no mercado nos últimos anos, e com razão, mas exige atenção. Algumas fórmulas são excelentes, outras são mais marketing do que nutrição de verdade. O veredito geral sobre fontes vegetais é simples. Inclua, diversifique, mas não dependa exclusivamente delas, se o seu objetivo é maximizar síntese proteica e ganho de massa muscular. Tem ainda um lado dessa história que muda tudo. E ele vem no próximo bloco. Quantas vezes você comeu uma barra de proteína achando que estava fazendo tudo certo? Essa é uma das armadilhas mais comuns de quem treina e uma das mais caras também. As protein bars viraram símbolo de alimentação saudável e disciplina, mas quando você vira a embalagem e lê o rótulo com atenção, a história muda completamente. Açúcar escondido, gordura saturada elevada e uma quantidade de proteína real que muitas vezes não justifica nem o preço, nem as calorias que vêm junto. O problema não é só a barra em si, é o que ela representa dentro de um padrão de escolha. Quando você compara o custo por grama de proteína entre as fontes que vimos nesse vídeo, o contraste é brutal. O ovo, o frango, o cottage e até o leite entregam proteína de alta qualidade por uma fração do que você gasta numa barra. O whey ainda se sustenta pela praticidade e pela velocidade de absorção. Mas a protein bar, na maioria dos casos, é a opção mais cara e menos eficiente de todas, embalada num marketing irresistível. E aqui entra um erro que vai além da barra. Focar em apenas uma fonte de proteína. Seja o frango de todo dia, o whey em toda refeição ou qualquer outro alimento usado de forma exclusiva, isso limita o perfil de aminoácidos, reduz a biodisponibilidade média da dieta e ainda aumenta o risco de abandono por monotonia. Diversificar as fontes não é capricho, é estratégia. Escolher proteína pelo marketing é um dos erros mais silenciosos e mais prejudiciais que existem dentro da nutrição esportiva. E agora que você já conhece cada fonte, já entende os erros e já sabe o que evitar, chegou a hora do que todo mundo estava esperando. O ranking final. E pode ser que o primeiro lugar te surpreenda. Chegou a hora de juntar tudo. Ao longo desse vídeo, você viu cada fonte de proteína por dentro. O preço, a qualidade, a biodisponibilidade, o momento certo de usar. Agora, o veredito final. Melhor custo-benefício. Ovo, sem discussão. Proteína completa, barata, versátil e presente em qualquer dieta séria. Mais prática. O whey protein, especialmente no pós-treino, quando velocidade de absorção e praticidade importam mais do que qualquer outra coisa. Melhor para cutting. Iogurte grego e peixe dividem esse posto. Os dois são leves, altamente proteicos e ajudam a manter massa muscular, enquanto o déficit calórico faz seu trabalho. Melhor para bulking, carne bovina e leite. A combinação de proteína completa, creatina natural, ferro e calorias de qualidade faz dessa dupla uma base sólida para quem quer ganhar massa muscular de verdade. Mais superestimada. Protein bar. Cara,
cheia de ingredientes desnecessários e com uma quantidade de proteína real que raramente justifica o custo. Mais subestimada, Cottage, rico em caseína, barato, fácil de encontrar e perfeito antes de dormir. E quase ninguém usa. O que esse ranking deixa claro é que não existe uma fonte perfeita. Existe a fonte certa para o objetivo certo, para o momento certo, para o bolso certo. Quem entende isso, para de procurar o alimento ideal e começa a montar uma dieta que realmente funciona. Diversificada, inteligente e sustentável. Proteína simples. Você não precisa de suplemento caro, de dieta complicada ou de fórmula mágica. Precisa entender o que cada alimento entrega e alinhar isso com o que você quer alcançar. Agora você tem essa informação. E isso muda tudo. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Isso significa que você está levando seu treino e sua nutrição a sério, e esse é o primeiro passo para resultados reais. Agora você tem uma clareza sobre proteína que a maioria das pessoas nunca vai ter. Você sabe o que escolher, quando escolher e por quê. E isso vale mais do que qualquer suplemento caro. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like agora. Ele ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo com esse nível de profundidade. Se inscreve também, porque tem muito mais conteúdo sobre treino, dieta e nutrição inteligente vindo por aí. E comenta aqui embaixo, eu escolho certo, se você vai aplicar o que aprendeu hoje. O próximo vídeo está na tela agora, e ele continua exatamente de onde esse parou, não deixa para depois.